deveria fazer no próximo domingo a lição número 1. Lição número 1, que tem por título O Avivamento Espiritual. A Igreja do Senhor está mais do que nunca precisando de um avivamento espiritual. E neste assunto estará aqui falando o professor Clauber. Daqui a poucos instantes ele vai ter a oportunidade de falar sobre esse avivamento que é tão importante para a Igreja do Senhor. O texto áureo está em 2 Crônicas 7,14, aquele conhecido versículo que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Verdade prática diz o seguinte: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe será feita em 2 Crônicas, justamente esse versículo, de 12 a 15, 2 Crônicas 7, de 12 a 15, e também no livro do profeta Ageu, capítulo 2, de 5 a 9. Para tanto, convido aqui o nosso querido irmão Samuel para fazer essa leitura em nome de Jesus. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor, amém? Leamos. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu, capítulo 2, versículo 5 em diante. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, e daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar, e a terra seca. Versículo 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Versículo 9 nos diz assim: a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Graças a Deus por esta leitura tão abençoada. Nós vamos orar agora, irmãos, orar para aqueles que vão contribuir para a manutenção do trabalho do Senhor e também por aqueles que estão enfermos. Irmãos nossos aqui da nossa igreja estão acamados, estão necessitados das nossas orações. Se você se lembrar de uma pessoa que está doente, um parente, um amigo, um irmão, ore por ele. E quem dá a resposta é Deus. Eu não sou médico, não sei curar, não sei nem passar um remédio, nem remédio caseiro não sei. Mas uma coisa eu sei orar. E orando, Deus chega com a provisão divina. Amém? Depois da oração, a irmã Eudina está aí, vai cantar, tá certo? Vai cantar um hino aqui. E os irmãos vão, muito bem, os auxiliares aí para recolher dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Convido aqui o presbítero Batista Neto. Por gentileza, Batista, chega aqui
e vamos orar em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Pai amado, por mais essa oportunidade que Tu nos concedeste de chegar à Tua casa para aprender mais da Tua palavra. Abençoa o pastor Cláudio que vai fazer a ministração, meu Deus. Abençoa todos os enfermos. Tu podes curar a todos, meu Deus. Abençoa, acrescenta a nossa fé. Também aqueles que vão dizimar e ofertar neste momento, te pedimos a Tua bênção. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que virá Jesus, mas sua igreja ansiosa o espera cantando e carregando a cruz. Todos aguardam o som da trombeta de Deus, esta terra abalar, e a igreja será arrebatada, por Jesus levada para um novo lar. E redimida, igreja sofrida, não mais sofrerá, pois a colheita findou e descanso e ceifeiros terão. No céu de glórias, lugar de delícias, onde Deus está, estaremos eternamente na glória celeste, nosso eterno lar. Vai ser dia de tristeza, quando muitos chorarão de dor, filhos à procura dos pais e crentes desviados procurando o pastor. Procurarão a igreja para ver se encontram os crentes ali. A igreja está vazia e os crentes estão com Jesus no poder. E redimida, igreja sofrida, não mais sofrerá, pois a colheita findou e descanso e ceifeiros terão. No céu de glória, lugar de delícias, onde Deus está, estaremos eternamente na glória celeste, nosso eterno lar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Esses hinos são daqueles de antigamente, aqueles hinos bonitos, sabe? Quem conhece esse hino aqui? Ah, muita gente conhece. Esses hinos que toca, né? Hino do arrebatamento da igreja, né? Aqueles hinos bonitos, né, não? Amém, graças a Deus. Eu gosto muito desses hinos antigos, viu? Ele é inspirado por Deus e tem letra, fala diretamente aos nossos corações, e esse é específico da vinda de Jesus. Meus queridos irmãos, nós queremos aproveitar o tempo máximo para o professor Cláudio, ele que vai explanar a lição, a palavra de Deus, com relação ao avivamento. E eu quero chamá-lo aqui, em nome de Jesus, para ele já começar e falar tudo aquilo que Deus já colocou no coração dele. Professor, por favor, é com o senhor agora. Queridos irmãos e irmãs, tenho a alegria de saudar a todos com a paz do Senhor. Damos graças a Deus por esta noite e pela oportunidade de estarmos neste dia para iniciarmos o estudo do tema do nosso primeiro trimestre de 2023, visto que no próximo domingo nós não teremos as aulas da Escola Bíblica Dominical, em função de ser o primeiro dia do ano e pós virada do ano, que é um momento que normalmente as pessoas
vão dormir mais tarde, e então foi muito sábio da parte do nosso pastor antecipar a aula para hoje e nós podermos ter esse momento. As demais classes vão ter suas aulas também, e aqui na nave do templo as classes de adultos. Nesse trimestre nós vamos estudar esse tema: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E nós vamos estudar durante todo o trimestre, como disse, comentários do pastor Elinaldo Renovato de Lima, e as 13 lições nós estaremos estudando. De forma eventual essa de hoje, na quinta-feira, mas claro, da segunda lição em diante, todos os domingos, como sempre, estamos aqui a partir das 9h30 da manhã, na Escola Bíblica Dominical. Eu quero reforçar que é importante que cada aluno tenha o seu material didático, né? A Escola Bíblica Dominical é uma escola e você não paga matrícula, não paga mensalidade, não paga nenhuma taxa, mas o material didático é o aluno que adquire. Então, adquira a sua revista, não só as classes de adultos, mas todas as classes, para que você possa ter o material didático em suas mãos e possa acompanhá-lo. O irmão J. Lima tem ali na saída esse material disponível também. E hoje nós vamos estudar a primeira lição. Pode passar, por favor. A primeira lição tem o título O Avivamento Espiritual. O foco aqui é nós termos os conceitos, né? Entendermos o que é um avivamento, como ele se dá e quais as marcas de um avivamento. E o pastor Elinaldo toma como base o texto de 2 Crônicas 7 e também faz referência ao avivamento da volta do cativeiro, tomando como base o texto do profeta Ageu. E nós vamos observar alguns conceitos e algumas coisas importantes e necessárias para o que nós vamos construir ao longo desse trimestre sobre esse tema. A primeira coisa a pensarmos é sobre o que é o avivamento, né? E avivamento tem a ver com avivar. Pode passar o slide, por favor. Avivar é dar vida, é tornar a dar vida àquilo que já não tem vida ou vigor. Do ponto de vista espiritual, no aspecto bíblico, avivar tem a ver com reacender o vigor espiritual daqueles que buscam a Deus. Então, há duas coisas distintas que nós precisamos separar. Uma coisa é o que é o avivamento na vida de um crente, o que é o avivar, que é essa questão de reacender a chama, tornar a dar vida, é despertamento espiritual. E a outra coisa que é distinto disso é o ato do avivamento quando ele ocorre em algum momento da história da igreja ou da história de Israel, como nós vamos ver. Quando nós fazemos referência assim, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento do país de Gales, o avivamento dos dias de Josias, o avivamento dos dias de Josafá, nós estamos falando de um evento que ocorreu naquele momento para trazer esse despertamento, esse reacender da chama na vida dessas pessoas. Então, o avivar na vida das pessoas é uma coisa que pode acontecer ao longo de toda a vida de alguém, né? Ter essa chama espiritual acesa, mas o avivamento como um ato de intervenção divina é algo que ocorre em alguns momentos específicos e nós vamos ver isso. Pode passar o próximo slide, que ele fala exatamente sobre isso. O que é um avivamento? É uma obra ativa e intensiva de Deus que gera em nós o desejo por um despertamento espiritual.
E aí eu cito o texto de Salmo 27:8, que o salmista diz: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Aqui a primeira coisa importante para nós entendermos sobre avivamento: nós não geramos avivamento. Avivamento é um ato de Deus, é uma ação ativa e intensiva de Deus. Deus resolve causar um avivamento quando Ele quer. Nós podemos buscar, nós podemos clamar. Ao longo da história da igreja, tem momentos que muitas pessoas oraram durante décadas para que Deus fizesse um avivamento. E tem outros momentos em que não havia muita gente esperando e Deus provocou o avivamento. Às vezes na igreja a gente vê alguém dizer assim: manhã de avivamento, tarde de avivamento, campanha de avivamento. Bom, na verdade nós poderíamos dizer assim: manhã de busca, tarde de quebrantamento, campanha de despertamento, mas avivamento só quem causa é Deus. Pastor Elinaldo fala aí no primeiro tópico que é uma intervenção de Deus. Então, não somos nós que causamos, é Deus que causa o avivamento. Um momento em que Ele resolve agir de forma intensiva, derramando poder sobre a vida de um grupo específico, de uma nação, de uma igreja, de uma cidade, de um país, e nós vamos ver isso ao longo da nossa lição também. Essa é a grande questão de nós observarmos que tudo que nós podemos fazer é buscar, é querer, é pedir e crer que Deus pode causar o avivamento quando Ele quiser e aonde Ele quiser. Ao longo da Bíblia Sagrada, nós temos vários momentos em que isso aconteceu. Temos aí, em ordem dos dias de Davi para cá, quando Davi trouxe a Arca do Senhor para Jerusalém, houve um grande mover espiritual ali. Quando Salomão edificou e dedicou o templo, os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, a glória de Deus manifestada no templo de Salomão. Nos dias do rei Asa, do rei Josafá, nós tivemos grandes despertamentos espirituais também, pode passar. Nos dias do rei Ezequias, nós também tivemos o grande despertamento espiritual. Com Josias foi o último despertamento antes do cativeiro, e de uma certa forma o cativeiro foi até prorrogado por causa de Josias, porque quando é achado o livro da lei e há um quebrantamento por parte do rei, Deus disse que Ele traria o castigo sobre Judá, mas não nos dias de Josias, e sim nos dias do seu filho, por causa desse momento de avivamento que houve aí. E na volta do cativeiro, que é o texto que o pastor Elinaldo toma como base aqui de Ageu, nós temos também um despertamento. Nós temos 3 profetas chamados profetas posteriores, que são os que profetizaram pós-cativeiro: Ageu, Zacarias e Malaquias. Enquanto que Zacarias fala mais sobre coisas futuras que acontecerão e Malaquias cobra uma postura dos sacerdotes sobre os seus dias, Ageu fala do mover do Espírito Santo e traz essa realidade, e nós vamos ver que isso aconteceu nos dias de Esdras, Neemias e Zorobabel. Não vou me alongar aqui, porque a lição 2 é exatamente sobre o avivamento no Antigo Testamento. Então, é isso aqui que nós vamos estudar no próximo domingo, tá certo? Então, não vou me alongar aqui. Vamos à frente. O que é um avivamento? Ou quais as marcas de um avivamento? Como nós poderíamos, e aí eu quero tomar como base para essa observação, muito mais a história do avivamento na igreja do que o avivamento do Antigo Testamento. Então eu quero pegar de Pentecostes para cá e trazer essa leitura. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós temos uma outra realidade. Não há a manifestação do Espírito Santo como aquele que derrama poder sobre a igreja, isso só acontece de Pentecostes para frente, e não há também o clamor por salvação de vidas, de almas, porque esse clamor evangelístico é da igreja, não é de Israel. Então,
por isso eu quero tomar como modelo do Pentecostes para cá o que aconteceu não só nos dias de Pentecostes na igreja do primeiro século, mas o que se repetiu ao longo da história em vários outros momentos. A primeira grande marca do avivamento na vida de um povo é um senso inequívoco da presença de Deus. É que, às vezes, queridos, nós vemos para o culto, voltamos para casa, achamos bom cultuar a Deus, mas a gente diz assim: Jesus está presente nessa casa, Deus está presente nesse lugar, e a gente acredita porque a Bíblia diz que Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3, Ele estaria ali. Mas uma coisa é a presença onipresente de Deus. Deus está de forma onipresente em todos os lugares. Se a gente gritasse daqui: Deus está aqui nesse lugar, um bêbado lá na calçada podia dizer: grande coisa, aqui fora está também, e ele estaria certo, porque a presença onipresente de Deus está em todos os lugares. Mas há algo distinto da presença onipresente, que é a manifestação da presença. Quando o poder manifestou-se nos dias de Pentecostes, há uma diferença do que era a realidade do dia a dia da igreja, porque ali houve uma manifestação espiritual e todos que estavam no cenáculo começaram a falar em outras línguas, e o movimento foi algo tão extraordinário que atraiu toda Jerusalém para aquele lugar. Então, eu falo de uma manifestação da presença. Na Rua Azusa, quando o avivamento começou, ele começa a se espalhar, como se fosse crescendo uma bolha. Nas ruas ao redor começam a acontecer de gente parar o carro e dobrar os joelhos na calçada e começar a chorar. Nos dias do avivamento das Ilhas Hébridas, era comum encontrar de madrugada gente andando na rua e chorando. E gente que estava em casa lavando a louça e disse assim: de repente eu senti a presença. E aí começou a chorar. A história dos avivamentos mostra isso. Uma sensação de uma presença quase que palpável, algo muito forte de uma manifestação espiritual na vida da igreja e também da comunidade que a igreja estava. Esse é o primeiro grande ponto que nós vamos encontrar desde Pentecostes até todos os avivamentos da história da igreja. Esse senso inequívoco da presença de Deus vai gerar na igreja uma oração fervorosa e um louvor sincero. Uma oração de poder. Não aquela oração apenas: Senhor, muito obrigado por esta noite, em nome de Jesus, amém. Não, é uma oração de poder, de quebrantamento, de derramamento, de busca, como nós vemos nos dias de grandes avivamentos. E o louvor. No avivamento do país de Gales, havia momentos, os cultos começavam às 7 da noite, terminavam de 2 da manhã, e havia momentos que não tinha ninguém para dirigir o culto. Então alguém começava a cantar um hino e toda a multidão cantava aquele hino, e a presença de Deus se derramava ali. Aí outro tirava outro hino, e assim vai, e às vezes não aparecia nem alguém para pregar, porque eram poucos os pregadores, né? Ivan Roberts, sua irmã, seu irmão, namorado dela, basicamente eram esses que começaram o avivamento, que se diz que é o avivamento de maior impacto da história da igreja, o avivamento do país de Gales de 1905. E foi algo que, assim, a música foi algo que marcou muito aquele avivamento. Na Rua Azusa também, o hino 100 que cantamos da nossa harpa cristã, o Bom Consolador, era o hino oficial da Rua Azusa, e lá surgiu. Então, um louvor que atraía a manifestação da presença de Deus, que é outra coisa que a gente precisa ter muito claro. Nós não cantamos para nos divertir, para achar bonito o nosso canto, não cantamos para as pessoas apreciarem o nosso canto, nós cantamos para Deus, e o nosso cântico deve atrair a manifestação da presença de Deus, que é algo que nós vemos nos grandes avivamentos. A terceira coisa é uma convicção de pecado e desejo profundo de santidade. No avivamento da Escócia, os alunos da escola onde estudavam
eles marcaram um culto à noite. E naquela noite, o primeiro pediu uma oportunidade, foi à frente e começou a confessar pecados de jovens, e chorou e confessou os seus pecados. Veio outro e confessou. Teve alguns que passaram 3 horas confessando pecados, e aquele culto durou 40 horas só de confissão de pecados. Deus espalhou mais de 600 missionários saindo daquela escola que alcançaram o mundo, entre eles Dr. Russell Shedd, que foi missionário no Brasil. Confissão de pecados. No avivamento das Ilhas Hébridas, Dr. Reverendo Duncan Campbell está em casa depois do primeiro culto, onde houve o derramamento do poder de Deus, e de madrugada alguém bateu na porta e disse: quem é? A polícia. É o quê? O delegado quer que o senhor vá lá. Isso coisa de 2 da manhã. Aí ele se levanta ali e vai e vê que assim, as pessoas estão nas calçadas. Tem gente acordada àquela hora e diz: meu Deus do céu, alguma coisa aconteceu. Quando chega na frente da delegacia, há uma pequena multidão. O delegado põe ele para dentro, fecha a porta e diz: pastor, pelo amor de Deus, me ajude. Essa multidão está aqui para confessar pequenos delitos. Entende? Havia uma necessidade de confissão de pecados, porque a presença manifesta de Deus causava essa convicção de pecados. E em Azusa, como eu disse, as pessoas paravam o carro, se prostravam na calçada e começavam a chorar. Porque havia uma necessidade de quebrantamento, de convicção de pecados e busca pela santidade. E também há a busca pela pregação e pelo alcance de almas. Se diz que o avivamento do país de Gales foi o mais intenso, porque isso foi algo muito forte. 500 mil pessoas aceitaram a Jesus em 6 meses no país de Gales. Ivan Roberts começa o movimento entre os jovens, e ele começou no norte do país de Gales, ele não tinha condição nem de ir pelas cidades. Então o que Deus fez? Alguém daqui escrevia para alguém do sul, dizendo que estava acontecendo um avivamento aqui no norte. Quando a carta era lida lá no sul, o avivamento começava lá também. Foi assim que se espalhou por todo o país de Gales, e aquele país foi impactado de uma forma extraordinária, porque havia uma vontade enorme de ganhar vidas para Jesus. E isso tudo são marcas de um avivamento. Por que é importante nós observarmos isso, queridos? E vemos isso em Pentecostes, né? Em Pentecostes há o derramamento do poder de Deus, e a presença de Deus é algo marcante ali naquele lugar, que todos foram cheios do Espírito Santo, e atraiu aquela multidão para aquele lugar. E aí nós temos uma demonstração de poder de Deus ali, que já é convertida em ganho de almas, porque numa pregação 3.000 almas se convertem para Deus. E aí alguém já disse assim, que os discípulos passaram 10 dias orando, Pedro passou 1 minuto pregando e 3.000 almas se converteram a Jesus. Hoje a gente quer passar 1 minuto orando, 10 dias pregando, para ver se 3 pessoas aceitam. Os números estão meio trocados nesse negócio, mas o fato é que aquele era um momento especial, era um momento de avivamento. E por que é importante nós observarmos isso? Porque às vezes assim, tem um culto animado, aí todo mundo, rapaz, um avivamento na Candelária. Aí tem um culto mais interessante em outro lugar, Jesus batiza 10, 12, 15 pessoas em um retiro, e diz: um avivamento no retiro. Bom, veja só, queridos, é isso que eu quero fazer a distinção. Uma coisa é vocês ter um momento especial da presença de Deus em um culto, na sua casa, na sua vida, num retiro, em um acampamento, e isso ser algo marcante para aqueles que estavam ali naquele dia. E claro, isso é bom, é maravilhoso. Nós gostaríamos de que todos os nossos cultos fossem cheios da presença de Deus, e tudo isso nós pudéssemos ver em cada culto e em todos os dias da nossa vida. Mas quando nós falamos de avivamento, eu estou falando de um momento específico onde há isso em escala gigante.
Então, para a gente não achar que alguém diz assim, olha, nós somos Igreja Assembleia de Deus no Brasil, 100 anos de avivamento. Não, 100 anos de pentecostalismo. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. 100 anos que nós vivemos o exercitar da doutrina pentecostal. E vemos Jesus batizando com o Espírito Santo, salvando vidas e tudo isso. Mas achar que nós vivemos o que Azusa viveu em 2 anos, ou o que País de Gales viveu em 9 meses, e faz 100 anos que a gente está experimentando, não, isso não é verdade. Temos que fazer distinção dessas coisas. Oramos e esperamos que Deus mande um avivamento para Natal, para o Rio Grande do Norte, para o Brasil, sim, e nós queremos isso e buscamos isso, mas isso ainda não aconteceu. Tá? Não é por causa de um culto animado que nós temos que nós podemos classificar que isso é um avivamento, até porque, como eu disse, o avivamento mais curto foi o de País de Gales, que foi 9 meses. 9 meses desse derramamento todos os dias, incendiando o país inteiro. Então, é só para a gente ter claro do que é exatamente um avivamento, para entender que isso é algo que aconteceu em vários momentos na história da igreja e que pode se repetir a qualquer momento. Oxalá que Deus queira provocar um avivamento desse em Natal e que nós possamos vivenciar isso. Mas é algo que só quem pode fazer é Deus. Não depende de nós dizer, pronto, irmão, então está combinado, a partir de amanhã a gente já vai fazer um avivamento aqui. Não é o caso, é Deus quem provoca todas essas coisas. E aí, naquilo que o pastor Elinaldo vai tratar na lição e que nós vamos observar na Bíblia Sagrada também, como é que esse avivamento se dá? O que é que gera o avivamento? Pode passar para o próximo slide, por favor. A primeira coisa que nós entendemos é Deus gera um avivamento. O pastor Elinaldo fala aqui sobre crise, o tópico 2 da lição, ele diz que uma crise é que vai ser o estopim para gerar o avivamento. Eu quero discordar do pastor Elinaldo e entendendo o que ele colocou aqui. Analisando o contexto de Ageu, sim, nós tivemos um cativeiro e a volta do cativeiro, e então isso era uma crise. E nessa crise houve a busca pelo avivamento. Mas Salomão, por exemplo, não tinha crise nenhuma. Salomão era um homem que estava vivendo o melhor momento do reino de Israel e construiu um templo de bilhões de dólares e inaugura esse templo. E Deus derrama poder nesse templo sem que houvesse crise alguma. Então eu quero só ajustar aqui, e também na história da igreja, dos avivamentos que eu já citei, nem todos estão acontecendo em momentos de crise. Então eu quero trocar a palavra para dizer que há um momento de sede. Tá? Essa crise, vamos chamar de sede. Alguém, ou um grupo, ou uma pessoa é despertado por Deus, porque lembra, quem gera o avivamento é Deus. É despertado por Deus com uma enorme sede espiritual. E essa sede é que vai começar a provocar isso. No avivamento de Azusa, nós temos William Seymour, um jovem pastor negro, caolho, que era um homem muito, muito, muito sedento. Ele vinha do movimento Holiness, o movimento da santidade, mas ele era tão sedento que quando ele escutou Charles Parham falar sobre a questão do derramamento do Espírito Santo, Charles Parham começou uma escola, a Escola Bethel, em Topeka, no Kansas, e depois levou essa escola para Houston, no Texas. E William Seymour queria saber disso, mas como era um momento de forte segregação racial, não lhe foi permitido, por ser negro, ou estudar na mesma sala que os brancos estudavam. E Seymour ficava ouvindo no corredor, e aquela centelha incendiou o coração daquele homem, e foi esse homem sedento que Deus usou para o maior avivamento que a história já presenciou, que foi o avivamento da rua Azusa,
em abril de 1906, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Então tudo começa com uma sede, com alguém sedento, alguém que é despertado por Deus para um momento de sede, um momento de busca. No avivamento das Ilhas Hébridas, o reverendo Duncan Campbell, quando era jovem, andava de bicicleta de cidade em cidade e Deus usava ele poderosamente e ganhava muitas vidas para Jesus. Depois ele assumiu uma igreja e ficou mais fixo naquela igreja, e ele tinha uma filha, 14 anos de idade, e a menina um dia chamou e disse assim: pai, por que Deus não lhe usa mais como antigamente? Isso não é pergunta que uma menina faça para o pai, né, Ari? Mas por que Deus não lhe usa mais como antigamente? O senhor conta como era no passado e tal. E aí ele dá uma desculpa amarela e a menina sai e ele diz: olha, eu vou orar, vocês não me perturbem. Botou o tapete no chão, botou a cara no chão e ele começou a chorar. E ele disse: Deus, torna a dar-me o poder que um dia o Senhor me deu. E se o Senhor me der este poder de volta, o Senhor pode pedir qualquer coisa que eu farei. E ele estava na conferência, o ESWIC, que era uma grande conferência que havia no Reino Unido naquela época, e o Espírito Santo disse a ele: vá para a ilha de Lewis. Ele: Senhor, mas eu estou agendado para pregar. Ele disse: você disse que se eu lhe desse o poder de volta, eu poderia pedir qualquer coisa. Então levante-se agora e vá para a ilha de Lewis. Se você for, eu lhe darei. E ele toma o barco, vai para a ilha de Lewis, e ali Deus fez um grande avivamento na década de 1950 nas Ilhas Hébridas. Isso porque havia um homem sedento. Em Gales é Ivan Roberts, com 26 anos de idade, que Deus perturba para ir fazer reunião com os jovens. Em Azusa é William Seymour, em Hébridas é reverendo Duncan Campbell, e em todos os grandes avivamentos tinha alguém: Charles Finney, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, o biógrafo dele, John Piper, diz que ele gastava muitos dias e muitas horas de oração. Para preparar o sermão do domingo, normalmente ele gastava 13 horas de oração para a preparação de um sermão. E Deus incendiou o coração desse homem, que um dia ele pregou para uma grande multidão uma mensagem de condenação: pecadores nas mãos de um Deus irado. E as pessoas descrevem dizendo que os que estavam ouvindo a mensagem se agarravam nas colunas do local com medo de cair nas chamas do inferno que ele descrevia na pregação. Mas é um coração com sede que busca isso. E aí, citando novamente Salmo 27:8, que diz: quando o Senhor me disse, busque o meu rosto, o meu coração disse ao Senhor, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Então é alguém que responde por uma sede que é provocada por Deus, e essa sede gera a busca pela presença do Senhor. O segundo elemento do avivamento, que o pastor Linaldo não cita aqui na lição, é a exposição da palavra de Deus. Não há um só avivamento que isso não esteja presente. Começando lá do Antigo Testamento, quando Josias é despertado para o avivamento, é porque o livro da lei que estava perdido foi achado. E na leitura do livro da lei, o rei rasga a roupa e entende que eles estão fora daquilo que a palavra de Deus estabelece. E isso gera esse quebrantamento. Nos dias de Esdras, na volta do cativeiro, Esdras capítulo 8 diz que ele preparou um púlpito de madeira, reuniu todo mundo, desde o nascer do sol, da alva, o romper da alva, até o meio-dia, homens e mulheres em pé, ouvindo a exposição da palavra de Deus. E o versículo 8 diz que eles explicavam
para que as pessoas entendessem. E no versículo 9 diz que toda a multidão começou a chorar, quebrantado diante daquela palavra. Abacuque capítulo 3, versículo 2, o profeta grita: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas antes disso ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Veja que antes de gritar aviva, ele disse: eu ouvi a palavra e eu temi. O quebrantamento é produzido pela palavra de Deus. Isaías 66, verso 2, Deus diz assim: direi para quem olharei, para aquele que tem o coração quebrantado e treme diante da minha palavra. Então, sem a palavra não há avivamento. No país de Gales, Ivan Roberts estava estudando no seminário quando Deus o incomoda para ir voltar à sua casa e procurar o pastor e começar a reunião com os jovens. Na Rua Azusa, tudo começa na Escola Betel. É lá que a irmã Agnes Osman é batizada no dia 1º de janeiro de 1900. Ela é a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo na Escola Betel, porque eles estão buscando. Aquela época era uma época que havia muito forte nos Estados Unidos a doutrina chamada cessacionista, de que os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo tinham sido apenas para a igreja do primeiro século, e que não havia mais a necessidade disso. Mas Charles Parham começa a provocar, dizendo: vamos buscar. Mateus 7, Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque o que busca encontra, o que pede recebe, ao que bate se abre. Qual é o pai que o filho pedindo um peixe lhe dará uma cobra, ou a mãe que a filha pedindo um pão lhe dará uma pedra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aí Parra disse: tem 50% de chance de dar certo. Se não der certo, o máximo que pode dar é errado, né? Então vamos pedir, vamos buscar. E naquela madrugada, a irmã Agnes Osman é a primeira batizada com o Espírito Santo. Dali, isso se espalhou, alcança o William Seymour. Ele vai a convite de uma igreja para Los Angeles. Ele era de Houston, no Texas. Quando chega lá, começa com essa conversa de batismo com o Espírito Santo. A igreja expulsa ele. Ele se reúne com alguns irmãos e começam a buscar. O Frank Bartman, que escreve a história do avivamento da Rua Azusa, ele diz que ele pegava 2 caixas de sapato, botava uma emborcada, outra para cima, enfiava a cara dentro da caixa e chorava por horas a fio, até o dia que ele foi batizado com o Espírito Santo. E quando Deus incendiou naquele lugar, como eu disse, Frank Bartman diz que por 3 dias ninguém conseguia ficar em pé naquela casa. Poder de Deus que foi derramado ali sobre o coração de um homem sedento, que estudou em uma escola, que levou a dizer: é isso que a palavra de Deus diz e é isso que eu quero. Então, todo o avivamento começa com alguém apaixonado pela palavra de Deus, que deixa a palavra não só entrar na mente, mas descer ao coração e provocar nesse homem, nessa mulher, nessa pessoa, uma sede por Deus, pela sua presença, pelo seu poder, e isso acontece. E em seguida, esse mover da palavra de Deus na vida dessa pessoa gera o quebrantamento. O pastor Linaldo fala de humilhação, eu prefiro a palavra quebrantamento. E claro, ele está citando aqui humilhação porque ele está tomando como base o texto de 2 Crônicas 7,14, porque é isso que Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando Deus diz assim, o povo se humilhar, ele está falando de quê? De quebrantamento. Ele está falando de um coração quebrantado, que é o que eu já citei de Isaías 66, 2, ele disse: direi para quem olharei, aquele que tem um coração quebrantado. O salmista diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, mas o orgulhoso ele o conhece de longe. Isso quer dizer que o orgulho afasta as pessoas de Deus. E nós
para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos de um coração quebrantado, que vai atrair a manifestação da presença de Deus, e esse quebrantamento é seguido de arrependimento e de confissão de pecados através da oração. Quando nós vemos o que Deus fez nos dias de Neemias, a gente não pode perder a chance de ouvir a oração que é feita, inclusive de confissão nacional. Ele se arrepende pela nação e começa a pedir perdão a Deus por todos os pecados da nação, e aquilo gera um quebrantamento na vida daquelas pessoas. No país de Gales, aqueles jovens, a primeira reunião que Ivan Roberts fez foi com 14 jovens apenas, e Deus incendiou o coração daqueles jovens. Na reunião seguinte tinha muito mais, na reunião seguinte tinha muito mais, e isso tudo aconteceu. Quando Charles Spurgeon começou a pregar em Londres, eram tantas as pessoas que se reuniam, era uma igreja pequena, não cabia mais do que 300 pessoas no templo, mas as multidões iam ouvi-lo, porque a palavra de Deus por ele pregada era como um martelo que quebrava o coração das pessoas. E aí então resolveram construir o grande tabernáculo para 10.000 pessoas, e ele passou a pregar ali, porque a multidão era atraída pela manifestação de Deus através da exposição da palavra. Quando Charles Finney começou o segundo despertamento nos Estados Unidos, ele ganhou, se diz que Finney ganhou 2 milhões de pessoas para Jesus. 2 milhões no final do século XIX é muita gente. E tem um detalhe, irmã Dilma, 95% permanecia. Porque a palavra era tão impactante na vida dessas pessoas que elas nunca se afastavam do caminho pelo poder daquela palavra. Finney chegava às vezes numa fábrica e todo mundo se ajoelhou e começou a chorar, e pararam a movimentação da fábrica por causa da presença de Deus ali naquele lugar. Então veja que a história dos avivamentos sempre vai mostrar esse quebrantamento, esse desejo de confessar pecados. E eu já citei aqui o que aconteceu nas Ilhas Hébridas, o que aconteceu em outros lugares, no avivamento da Escócia, de pessoas querendo confessar pecados. E a marca seguinte é o desejo por ganhar almas. É alguém que é tão incendiado pela palavra de Deus que entende que não pode ficar com isso para si, tem que jogar isso para mais gente ser alcançado e incendiado. Que, aliás, Atos capítulo 1, versículo 8, é exatamente disso que ele fala. Ele disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, para que aqueles que eram batizados com o Espírito Santo eram batizados com o Espírito Santo? Ou qual a finalidade de serem cheios de poder e batizados com o Espírito Santo? Serem testemunhas de Deus em todos os lugares. Levar essa chama pentecostal para todos os lugares. Porque que o movimento de avivamento sempre provocou o movimento de missões. No avivamento da Escócia, mais de 600 missionários saíram daquela escola. No avivamento da Rua Azusa, 50 países foram alcançados por missionários, incluindo o Brasil, que foram alcançados. Os nossos fundadores, Gunnar Wingren e Daniel Berg, nunca estiveram em Azusa. Gunnar Wingren e Daniel Berg foram produto de Azusa através do pastor William Durham, que era o pastor da igreja de Chicago. William Durham, sim, amigo pessoal de William Seymour, participou diretamente do avivamento de Azusa e levou isso para Chicago. Em Chicago é que vão se encontrar Daniel Berg e Gunnar Wingren, e eles recebem esse impacto do avivamento de Azusa, e então vem para o Brasil, e aqui a doutrina pentecostal é espalhada. Aliás, nós temos, acho que a lição 9, a lição 8 nós vamos estudar sobre o avivamento
espiritual no mundo, e vamos ver algumas dessas histórias que nós estamos vendo aqui. E na lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil, aí nós vamos ver um pouco da história da chegada desse avivamento através dos missionários aqui no Brasil. Mas o que foi que provocou isso? O mundo inteiro foi alcançado por pessoas que, incendiadas por esse avivamento, começaram a querer ganhar almas. A própria igreja Filadélfia de Estocolmo, que também recebeu esse avivamento, né? Porque o pastor Levi Petrus era amigo pessoal de Daniel Berg. Aliás, os dois foram batizados em águas no mesmo dia, quando tinham 15 anos de idade. E ele recebe o batismo com o Espírito Santo, é convidado a sair da igreja batista tradicional que ele fazia parte, e ele funda a igreja Filadélfia em Estocolmo. E de lá vieram para o Brasil Joel Carlson, Samuel Nistron, Nellis Nelson e tantos missionários suecos que vieram para cá. Uma pequena igreja, a igreja de Estocolmo não era uma igreja gigante, mas é que o fogo que ardia no coração deles os impulsionava a ir ganhar almas pelo mundo. E por isso, aproveitando que a porta no Brasil foi aberta por intermédio de Gunnar Wingre e Daniel Berg, eles vieram para cá, todos esses missionários que eu já citei, né, e Niels Kastberg e outros tantos que vieram. Depois vieram mais outros, né, americanos, finlandeses e etc. Mas o primeiro momento no Brasil, nós temos a presença de muitos missionários suecos. Por quê? Porque a igreja Filadélfia em Estocolmo é incendiada pelo poder de Deus, e então eles começam a ganhar vidas. No avivamento de Israel, né, como o pastor Alinaldo cita o que acontece ali, ele não há essa questão do ganhar vidas, porque isso não faz parte, ainda não havia igreja, né? É Israel que está ali presente, mas há o desejo para que toda a nação se envolva com isso. Não havia naquela época a ideia de evangelização, porque se entendia que o poder de Deus, o relacionamento com Deus, a aliança com Deus era para Israel, mas havia uma busca para que todo Israel se envolvesse nisso. E na história da igreja há a questão do ganhar vidas. Então, queridos, ao longo desse trimestre nós vamos estudar vários desses aspectos. Na história da igreja, na Bíblia Sagrada, na vida de Paulo, de Pedro, de Estevão, e tantas essas coisas que nós vamos estudar. Recomendo aos professores e professoras que adquiram material que possa ajudá-los, porque muito dessa questão da história dos avivamentos já está escrito em muitos livros por aí, e é importante que vocês tenham esse conteúdo para compartilhar com as classes também. Mas, acima de tudo, é importante destacar qual é o que é que gera o avivamento. Primeiro é a vontade de Deus, porque Ele é quem provoca o avivamento, mas é, acima de tudo, a sede. A sede que vai fazer com que alguém leia a palavra, com que alguém faça com que essa mensagem desça ao coração, busque o poder e a presença de Deus e seja quebrantado na presença do Senhor. Porque, sabe, queridos, nós não precisamos de muito mais do que nós já temos. Há Bíblias em profusão e nós temos acesso a muitas Bíblias. Se você quiser ir numa livraria e comprar tudo que é de Bíblia que tem lá, se prepare para levar um carrinho de mão, porque é muita Bíblia que tem. Você aproveita e compra uma para você, outra para mim, e a gente já faz um estoque grande de Bíblia. Não temos ausência de pregação, porque nós temos igrejas pregando todos os dias, e o acesso a mensagens na internet, pós-pandemia então, você tem milhares de mensagens de excelente qualidade lá. Não nos falta Bíblia, não nos falta mensagem, não nos falta pregação, não nos falta nada disso. Nos falta sede e fome. Nós precisamos de mais famintos e de mais sedentos, que não queiram apenas ouvir uma mensagem ou ler a palavra, mas que queiram
deixar que essa palavra incendeie o coração e gere uma sede, uma busca por Deus, que é isso que provoca o avivamento. A palavra nós temos, a água nós temos, o pão nós temos, mas às vezes temos aquela situação que o escritor de Provérbios diz que a alma farta pisa o favo de mel. Tem tanta comida que a gente até nem dá muito valor à comida que tem, mas precisamos de corações sedentos, de pessoas que tenham uma vida quebrantada e sede pela presença de Deus. Nas Ilhas Hébridas, quando o reverendo Duncan fez o primeiro culto, ele conta que um homem, um agricultor, levantou-se no meio do povo e ele citava o texto de Isaías, Deus dizendo: derramarei água sobre o sedento. E ele gritava, ele dizia assim: Deus, o Senhor prometeu derramar água sobre o sedento, e se não tiver outro sedento aqui estou eu muito sedento, então Deus, cumpra com a tua palavra. Ele disse, o poder de Deus tomou conta daquela casa, que eles sentiam as paredes vibrando, e aí ele lembrou-se do texto de Atos 2, que diz assim: moveu-se o lugar em que estavam assentados. Aquela mesma experiência lá de Pentecostes, se repetindo lá nas Ilhas Hébridas, porque um homem sedento resolve desafiar Deus, para Deus cumprir com a sua palavra e derramar água sobre o sedento. E água Deus tem à vontade. Deus não prometeu que ia gotejar água, porque não era com conta-gotas. Ele prometeu que ia derramar água, com um balde. Entende? Deus está com um balde na mão, esperando apenas corações sedentos que queiram buscar e receber o poder, a presença, a manifestação, e fazer com que essa busca incendeie muita gente. Deus não precisa de milhares de sedentos para gerar um avivamento, não. Deus precisa de um sedento para começar o avivamento, porque foi com pouca gente que todos os avivamentos começaram, e depois eles alcançaram milhões. E quem sabe nessa noite é com você que Deus está contando para começar um avivamento. Ele só está esperando corações sedentos que possam dizer: Senhor, aqui está um coração sedento, cumpra com a tua palavra. E eu espero que ao longo desse trimestre que nós estaremos estudando sobre avivamento, muitos corações sedentos sejam despertados para buscar ao Senhor, para clamar a Deus pelo poder que possa gerar em nós esse quebrantamento, essa confissão de pecados, e possa produzir um avivamento, porque, como disse, Deus tem o desejo de derramar poder sobre nós. Ele só está procurando corações sedentos que possam querer receber. Se você tem um coração sedento, e se a história dos avivamentos mexe com o seu coração para gerar esse desejo, porque não tem como você ouvir sobre os avivamentos e não dizer assim: Senhor, eu queria isso também para mim, eu também gostaria de participar disso, eu queria estar lá quando isso aconteceu. E tudo que precisamos é buscar. Nas Ilhas Hébridas era um homem que era o carteiro da ilha de Lios, e duas mulheres, a irmã Sara, 84 anos, cega, e a irmã Peg, com 84 anos, cega, e a irmã Smith, com 82 anos, que sofria de osteoporose. Os três marcaram para começar a orar e a buscar a Deus. No dia que o reverendo Duncan chega na ilha, ele disse assim: aonde há aqui uma igreja? Eles disseram: olha, tinha 3 igrejas na ilha, mas as 3 estão fechadas. Se o senhor busca um homem religioso, o senhor deve ir na casa do carteiro. Aí ele chegou lá e bateu palmo. O carteiro disse: reverendo Duncan,
O Senhor chegou na hora certa. Dá tempo a gente tomar um chá antes de começar o culto. Há 2 semanas atrás, o Espírito Santo me mandou espalhar cartazes na ilha e dizer: o culto vai recomeçar dia tal e o pregador será o reverendo Duncan Campbell. E naquela noite, um sedento se levanta e diz: Deus, incendeia, porque o Senhor prometeu derramar água sobre o sedento. E aquele avivamento começou. Como disse, era comum encontrar de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, pessoas perambulando e chorando pelas estradas, tocadas pelo poder de Deus que havia ali. Porque tudo que Deus precisa para começar um avivamento é um homem, uma mulher, um coração sedento, desejoso da sua palavra. Se você quer isso também, diz assim comigo: manancial, fonte de vida, o que eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para completar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Diga de novo comigo, feche os seus olhos, diga assim: eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Meu Senhor, nesta noite nós temos pregado a tua palavra. Oh Deus, provoca sede em nós. Dá-nos fome, meu Senhor, pela tua palavra. Gera em nós desejo de experimentarmos mais. Quantas vezes nos contentamos apenas em um culto animado? Dá-nos sede, Senhor, dá-nos sede. Dá-nos fome pela tua presença. Ajuda-nos a desejar isso mais do que tudo. Gera em nós corações sedentos. Queremos ter sede de ti, meu Senhor. Dá-nos fome pela tua palavra, pela tua presença. Aviva os corações nesta noite, Pai. Aviva os corações. Gera em nós desejo por tua presença. Ouvimos as histórias dos avivamentos, nós temos vontade de participar disso, Deus. Ajuda-nos, meu Senhor, a termos corações quebrantados, sedentos e desejosos de experimentar a tua palavra. É a oração que a ti nós fazemos, no nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus por essas sábias palavras, vinda do céu. Vamos dizer assim, Pastor Clauber, toda a igreja, Pastor Clauber, Deus te abençoe, te capacite mais, dê tudo que Deus, tudo que tu desejas. Amém, graças a Deus por esta grande palavra vinda do céu para os nossos corações, que possamos ter sede da palavra de Deus, sede do avivamento da palavra de Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, ficamos de pé, nós estamos já encerrando este culto, porém antes você vai cantar comigo. Nossa esperança é sua. Cante. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Ai, ai. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Ai, ai. Graças a Deus. Muito obrigado, Pastor Cláudio. Deus te abençoe. Amém. Meus queridos irmãos, quero aqui justificar a ausência do pastor Eliezer. Certamente teve uma outra atividade para ele, superior, por isso ele não está neste culto. Mas, que bênção, o pastor Jesus está ainda aqui, aleluia, nos dando paz, vitória, nos dando entendimento da sua palavra, graças a Deus por isso. Lembrando que sábado próximo, dia 31, toda a congregação, toda a igreja, venham louvar e agradecer a Deus pelo ano de 2022 e receber o novo ano, o ano 2023. O culto iniciará às 22 horas e se estenderá até às 24 horas. Então venha agradecer a Deus por este momento tão importante na casa do Senhor. Amém, graças a Deus. Convido aqui o nosso querido irmão presbítero Samuel Borges para orar, e depois o nosso querido irmão Nascimento para dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém. Sábado pela manhã, eu acredito que tem a ciclo de oração da mocidade, crianças, e à noite o grande culto, 22 horas, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial, né? Que iniciamos a EBD para o primeiro trimestre de 2023, com esta aula inaugural, né? E eu espero que Deus desperte, né? Com essa sede no coração de cada um de nós, e que nós venhamos dar mais valor, né? À pessoa do Espírito Santo na igreja. Porque o agir de Deus é como tem falado aqui o pastor Glauber. É uma coisa extraordinária na história da igreja, né? E você pesquisa e busca, e tem tanta informação, cada detalhe, tem também uma coisa mais linda do que a outra, do que Deus faz quando acha lugar. Vamos agradecer ao Senhor. Pai santo e bendito, é no nome de Jesus que falamos contigo, por este momento, Senhor, por mais um culto, e em tom de EBD que aqui nos reunimos nesta noite, Senhor, para estudarmos a Tua Palavra, para refletir em torno dessa temática tão rica, tão necessária, da qual nós muito necessitamos, Senhor, que é com ela se envolver e buscar e se dedicar, Senhor, e ver o Teu agir, o Teu trabalhar na Tua igreja, no meio do Teu povo. Abençoa, Senhor, em continuação a cada um que aqui tem chegado. Ó Senhor, abençoa a nossa liderança, Senhor, a nossa denominação, Senhor, nesse ímpeto, no fervor,
de ser um povo pentecostal e que essa chama, Senhor, seja reacendida dia após dia, Senhor, para que melhor possamos te servir e mais do que nunca, Senhor, aprender a andar na tua dependência. Assim, Pai, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Também saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Com muita reverência recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. A igreja diz: amém. A paz do Senhor Jesus para todos. A paz do Senhor.